depois de bater contra o iceberg das contas públicas, a Rede Globo começa a entrar nos botes deste gigantesco Titanic lulista. Dinheiro da União foi desviado e internautas questionam por que não usar um infalível sistema do TSE. Em apenas um ano, Milei mostra a Lula como se governa um país e pesquisa mostra que a esquerda entrou pelo cano. A jornalista Daniela Lima deu uma péssima notícia. Os fraudadores que invadiram o sistema de pagamentos da União conseguiram acessar ordens bancárias de diversas entidades e alterar dados dos beneficiários das emissões. Eles também desviaram dinheiro público por meio de um mecanismo que se assemelha ao pagamento via Pix. Alguns podem recorrer ao velho ditado: ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Mas essa justificativa não é apropriada, uma vez que estamos lidando com recursos públicos. Além disso, Lula não é ladrão, segundo decisão imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral. É curioso que Gleice, no ICL Notícias, o novo canal do governo, disfarçado de independente, tenha chamado Bolsonaro de ladrão sem qualquer condenação. A incoerência no Brasil é lema de bandeira. Por isso, afirmei no X. Interessante, Gleice chama Bolsonaro de ladrão. Nenhum parlamentar pode chamar Lula de ladrão. Lula não recebeu o martelo da absolvição e nenhuma prova contra ele foi anulada. Preso pelo maior esquema de corrupção do país. A decisão de anulação veio do ministro Fachin, um petista assumido. Segundo ele, o sul do país não faz parte do Brasil. Curitiba, TRF4. E por isso não teria competência. Mas a Itália faz parte do Brasil, pois uma corte análoga decidiu que Robinho poderia ser condenado pelos crimes que cometeu em outro país. Essa é democracia pujante? E o que são 6 bilhões? Seja de dólares ou reais. Pois é, ele fala em 6 bilhões de reais ou de dólares, não sei. 6 bilhões. Sabe qual é o faturamento da Petrobras por ano? 500 bilhões. 500 bilhões. Então, quer dizer, em relação ao que se fatura, o que aconteceu é mínimo e estão quebrando a empresa para justificar esse mínimo? Tem que ter vergonha na cara, gente. Haddad afirmou que o problema não é do sistema, mas usou a palavra provavelmente ao sugerir uma possível autenticação de acesso. O problema não é do sistema. O problema provavelmente foi de autenticação de acesso. Então é isso que está sendo apurado. Como é que alguém teve acesso tendo sido autenticado? Ou seja, não foi uma ação de um hacker que quebrou segurança. Não sei qual é a justificativa do PT, assim como o resto do mundo, em não adotar o sistema das urnas eletrônicas. Não haveria mais problemas com hackers ou invasores mal intencionados. O TSE garante. Mas a verdade se revela em um ponto agravante nessa história. O GSI alertou o governo sobre vazamento de dados 3 dias antes da confirmação de invasão a sistema de pagamentos. No alerta do Centro de Prevenção é afirmado: verificado a tendência de aumento do número de credenciais válidas comercializadas de modo ilícito, com o objetivo de possibilitar acesso indevido e, como consequência, permitir outras ações maliciosas como disseminação de phishing, malwares, movimentação lateral e ataques de maior proporção como ransomware, por exemplo. Mas analisando de forma mais sistemática, encontramos informações que
comprovam que o primeiro alerta ocorreu em janeiro de 2023. A Polícia Federal está investigando e até o fechamento desta matéria não informaram os valores transferidos. A situação de Haddad não está boa. Lula recomendou que ele parasse de ler livros. A frase não soou bem na Globo. O economista e comentarista da Globo, Daniel Souza, afirmou que o governo brasileiro é uma máquina de desigualdades. Estamos falando de um governo que está tendo problemas fiscais evidentes. Dentro deste contexto de orçamento absolutamente sob pressão, aparecem pautas como o reajuste da elite do funcionalismo. O governo brasileiro é uma máquina de desigualdade. A Globo sinaliza que está abandonando esse barco. Afinal, está claro que o Titanic está afundando. Parece que o brasileiro não vai se vestir bem, não vai comer picanha e muito menos viajar. Mas entenda como isso é bom. Pelo menos você não pagará mais impostos porque não tem dinheiro. Haddad precisa compreender que a credibilidade de um país está intrinsecamente ligada à confiança dos investidores. 2023 foi um ano péssimo. Fora o déficit fiscal, o investimento direto no país caiu 17%. O governo replicou uma pandemia. Já na Argentina, quebrada por Fernandes, Milei está demonstrando que é possível recuperar um país na mesma velocidade que foi destruído. Estamos falando do primeiro superávit em 16 anos. Lula sempre foi o caminho errado, e até mesmo as pesquisas estão mostrando um cenário oposto àquele construído em 2022. O IPEC mostrou que uma minoria brasileira se considera de esquerda no Brasil. Os que se dizem de centro caíram 6 pontos, em comparação a 2020. 1 ponto foi para a direita, 1 ponto para a esquerda, mas a maioria ficou na zona dos isentões. Mas em comparação à pesquisa de 2023 do Poder Data, percebemos que o governo Lula é uma campanha natural para que mais brasileiros se tornem de direita. Talvez a diferença deve estar naqueles que ganhavam dinheiro com importados. Eles aprenderam rapidamente o que é um governo socialista. A esquerda perdeu o trono. A diferença nas manifestações de ambos os lados sempre mostraram isso. Tudo indica que este governo vai enterrar a esquerda no país, como ocorreu na Argentina. Entretanto, o futuro do país, infelizmente, sempre estará nas mãos dos isentões, a pequena massa que faria diferença em uma eleição. Para terminar esse vídeo, trouxe a postagem do alienado João Amoedo, a estrela máxima do Partido dos Isentões, que acreditava em uma ditadura imaginária e que agora está sob uma bastante real. No X, reforcei. Precisamos falar a verdade. O Brasil está na merda e graças a pessoas como João Amoedo. Muitos são aqueles que não possuem acesso à informação de qualidade, mas este grupo tinha. Portanto, a responsabilidade recai sobre eles. Por ignorar a política, hoje é controlada por ela. Bom, se você apoia este canal, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.